Na sombria escuridão do futuro distante, existe apenas um verdadeiro príncipe das trevas. Não é Magnus quem fez tudo errado, não é Angron, que é um pobre açougueiro amaldiçoado, e certamente não é Abaddon. Mesmo sendo senhor da guerra, não é Mortarion, que é mais um reserva, até mesmo em sua própria legião. Não é Fulgrim, que não é nada sem um espelho para refletir sua glória. Não é o Aureliano Lorgar, que se esconde de seu irmão Corvus, nem mesmo o desprezado Erebus, arquiteto da heresia, pois cada um dos acima está convencido da justiça de sua causa. Eles acham que são os mocinhos. Não é o grande devorador, nem mesmo os temidos Necrons. Um consome para sobreviver, o outro anseia por retornar à mortalidade e dignidade apenas para retomar uma galáxia que consideram seu direito de nascimento. Ou, se estiverem tão loucos quanto os destruidores, eles matarão todos. É verdade, mas pelo menos isso seria um fim. Certamente não são os altos lordes do terror, que podem agir apenas por ego e indiferença fria, mas ainda assim lutam para manter a luz do imperador. Não são os videntes ou autarcas do mundo artificial, que colocam outros no caminho da morte para salvar sua população cada vez menor. Não são os etéreos tal, pois eles aparentemente agem pelo bem maior, e definitivamente não são os Pele Verde. Eles são uma força da natureza, não mais malignos que um tsunami ou terremoto. Não. Só há um ser, um líder, uma alma das mais sombrias, que não está interessada apenas no poder, mas que ativamente conspira e planeja trazer dor e sofrimento para todos. Ele deseja ativamente o mal. Sobre cada ser senciente na galáxia e além, em todo o universo, existe apenas um ser que possui poder e rancor suficientes para ameaçar todos os seres vivos. Seu objetivo final e motivação diária é a escravidão e tortura de cada ser, alma e senciente por toda a eternidade. Ele sabe que é mau e vai fazer isso acontecer. Ele não foi planejado, construído, escolhido, profetizado, nem ordenado, nem nasceu para a nobreza. Nenhuma gota do seu poder foi emprestada, herdada ou comprada. Ele começou na escuridão, depois tomou os holofotes, armado apenas com vontade, visão e o coração mais negro de toda a história, na cultura mais astuta, cruel e perversa que se pode imaginar. Do nada, ele tomou o trono no jogo mais mortal. Agora ele é adorado como um autoproclamado Deus. Ele é o mais temido senhor da cidade mais sombria. Ele governa de Cormora. Ele é o indiscutível senhor supremo dos Eladred Enis, os Dukari, os anciãos sombrios. E seu nome é Asdrubalevetht. Bem-vindo, ouvinte, sou Balder Mort, seu servo fiel. E hoje nós realmente vamos explorar as profundezas do mal, pois nenhum outro ser merece esse título. Além disso, bem-vindo à ascensão da alma mais sombria de todo Warhammer, como é o meu estilo, para vídeos mais longos. Não ouviremos só o lore recitado friamente. Espero mostrar e não apenas contar como esse tirano começou e até onde vai a podridão. Bem-vindo, caro ouvinte, à gênese do Supremo Senhor Asdrubalevetht. Eu estava lá no fim, eu estava lá no começo. Eu testemunhei a morte de um império, o nascimento de um muito maior, o Eladit Aenith. Nós somos os mais puros, os verdadeiros herdeiros da linhagem Eldari Asdrubalevetht. Sacrifício. 100 badaladas de sino flutuam até mim. Seu som se manifesta em luzes que tremulam cintilantemente e dançam suavemente no ar.
Meus sentidos ficam sobrecarregados, pois são intensificados por 100 bálsamos perfumados, tão raros quanto caros. Cada centímetro do meu corpo foi ungido com tinturas sagradas, cada uma delas levando anos para ser criada. Um grande esforço foi necessário para produzir extratos de 1000 mortais de dezenas de raças sencientes, consumidos em sua fabricação. Minha mente gira sob os efeitos que escorrem direto dos meus poros para o meu sistema límbico, intensificando cada cheiro, gosto, toque, toda sensação em que me afogo a cada carícia, cada brisa, cada visão e aroma. Estou deitado prostrado em um palanquim de mãos, cada uma conectada a um sacerdote ou sacerdotisa sagrada do culto, todas me sustentando. Enquanto seguimos em procissão para o local do meu sacrifício, vejo os tetos altos e imponentes deste lugar sagrado e ouço a acústica perfeita, enquanto aqueles que me carregam cantam um requiem só para mim. Minha mente, corpo e alma estremecem em êxtase enquanto contemplo os afrescos e arabescos no teto. Representações do nosso início, da guerra nos céus, dos longos anos de ascensão e subsequente perfeição em todas as artes e feitos. Sua beleza e tragédia atravessam meu coração e me fazem querer chorar, mas uma área se destaca no coro, suave, sublime. Ela aumenta de volume à medida que sou conduzido em direção ao altar. Aquela voz é a sumo sacerdotisa do culto. O altar, meu destino, minha perdição. Não consigo me mover, mas não o faria mesmo se pudesse recuperar o controle do meu corpo. Agora é o meu fim e eu o recebo de braços abertos. Eu não sou nada, um escravo. Nasci para esse propósito. Fui criado sabendo que esse era o meu destino. Um único momento perfeito só para mim, que levaria a um momento perfeito para centenas de outros. Depois disso, sou levado ao altar de sacrifício e as mãos me depositam em sua superfície de seda. Acima de mim vejo o centro desta estrutura sagrada. O mármore escuro reflete minha imagem melhor do que qualquer mero espelho. Finalmente posso ver a sacerdotisa, a mulher mais gloriosa que já vi. Ela está adornada com os mais sutis sedas e véus, tão delicados quanto o mais fino tule, acariciando meus ombros enquanto olha nos meus olhos de cima. Seu cabelo caído sobre meu torso. Por um breve momento, ela verifica isso. Ainda estou ciente de tudo o que acontece. Estou consciente do meu destino e do futuro próximo. Com um sorriso tão sedutor, mas ainda mais ameaçador do que o olhar provocante de um vampiro, ela sabe que estou pronto. Mal consigo distinguir as centenas de corpos balançando e se encantando ao meu redor. Muitos ajoelhados, outros giram no lugar com perfeição. A música aumenta em ritmo e profundidade. O momento chega. A beleza diante de mim ergue uma faca acima da cabeça, uma lâmina antiga de graça requintada. Ela a desce lentamente para traçar uma linha na minha garganta, suavemente no início, para me fazer perceber o método da minha própria execução. Então ela a pressiona contra o meu pescoço, fazendo sair apenas uma gota de sangue. Ela prova a eficácia da lâmina para todos, e especialmente para mim. Ainda assim, algo está errado. Eu posso sentir, perceber algo mudou ou está mudando. Ela ergue a lâmina bem alto, sua voz agora se elevando até um crescendo para acompanhar todos ao nosso redor. Mas então ela vacila, sua voz falha. Inédito, impossível. E então o mundo que eu conhecia, que todos nós conhecíamos, acabou. Um zumbido crescente vem de nenhuma garganta na congregação, mas todos podem ouvi-lo, todos praticamente conseguem senti-lo. As paredes e o chão estremecem, e é como se minha visão se partisse em um espelho quebrado.
1 milhão de fragmentos de luz irrompem de todos os lados, gritos rasgam os corações de todos ao meu redor, lamentos saem das bocas de todos os presentes, acompanhando o zumbido que cresce e cresce sem fim. A sacerdotisa acima de mim deixa a lâmina cair no chão aos seus pés. Ela então grita e arranca tufos de cabelo do couro cabeludo em agonia. Ela então arranha os próprios olhos, arrancando-os, com sangue jorrando pelo rosto e pingando das mãos. Eu posso ver o motivo, eu posso ouvir o motivo. Uma reverberação dilacera minha alma, rasgando e espalhando-a. Como se alguém tivesse enfraquecido as amarras da sua morada e estivesse arrastando-a para longe de mim. Instantes antes eu estava resignado ao meu destino, um nada, um ninguém. Eu estava tão dominado pelos narcóticos no meu organismo que nunca me ocorreu lutar. Ainda assim, o grito do outro mundo. Isso me muda, abre meus olhos, endurece minha mente. Eu cerro os punhos, flexiono cada músculo, aperto os dentes, resisto a isso com todas as minhas forças. Eu resisto ao puxão na minha própria alma, enquanto estou deitado ali, resistindo. Consigo ouvir aqueles que não conseguem fazer isso, aqueles pegos de surpresa, aqueles sem vontade, sem propósito. Os gritos deles começam a desaparecer à medida que o grito eterno se manifesta. Aquela que tem sede e rompe em existência como um trovão, ela nasce. Descubro depois que trilhões do meu povo perecem. Naquele exato momento, finalmente saindo do meu estupor, eu me sento e testemunho os efeitos. 90% dos que estavam reunidos aqui estão deitados imóveis no chão, suas almas destruídas, suas mentes desligadas, seus corpos, cascas vazias sobre o piso de mármore. Mas aqueles poucos que ainda se movem estão delirando e gritando, puxando roupas e cabelos, cortando a própria pele, arrancando dentes, enfurecidos em surtos de raiva. Nenhum deles se apresenta exatamente da mesma forma, mas eu sei que todos foram levados à loucura, e talvez eu também tenha sido. Agora sinto esse fogo na minha alma, um anseio, não, uma necessidade de existir, de lutar para conquistar onde outros foram derrotados. Fui recriado. Eu rolo para fora do altar e pego a lâmina sacrificial. Aquilo teria sido o meu fim. Eu a seguro na mão e ela parece mais natural do que qualquer coisa no meu passado, no meu presente. Eu renasço. Criaturas cambaleantes e quebradas correm até mim. Eu corto gargantas, secciono tendões, anulo cada um com um único golpe, seguindo em frente, me afastando de todos eles, atravesso as portas cerimoniais e saio para os corredores do palácio. Há fileiras de mortos por toda parte, mas também abundam cambaleantes e grunhidores. Eu corro, cortando, esculpindo, matando. Vejo alguns poucos cujas mentes não foram destruídas. Eu os reúno um por um. O primeiro eu ataquei, depois derrubei suas pernas, mas quando bateram no chão, eu caí em cima deles, mas com minha lâmina em sua garganta, não perfurando-a. Encarei seus olhos e cuspi friamente. Você quer viver? Você quer ficar do lado dos que querem? Ele fechou os olhos e os abriu novamente, um claro indicativo de que sim. Ele não pode se mover sem que eu corte sua garganta, então isso é o suficiente. Então pegue as ferramentas de Kalen Shakane e me siga. Eu o dominei física e mentalmente. Em seu choque, ele se apegou a mim. Eu me afasto dele, pego uma lâmina cerimonial do chão e a lanço em direção à sua mão estendida. Ele agarra a lâmina e me segue. Nós nos movemos, de 2 viramos 3, depois 4, depois uma dúzia, depois 20. Cada vez eu exponho meus termos e eles seguem. Alguns resistem, seja por loucura ou simples truculência, mas não perco tempo. Eu os mato e sigo em frente. Em poucas horas, nós asseguramos este lugar, cobrimos os pontos de entrada, fechamos o bar, as janelas, trancamos as portas. Eliminem quem aparecer nos nossos pontos de desembarque e atirem em todos que se aproximarem do perímetro.
lá fora. Nas ruas, há tapetes de mortos, com homens e mulheres enlouquecidos, lamentando e matando uns aos outros das maneiras mais cruéis e odiosas. Os excessos dos santuários mais sombrios dos Cods agora estão espalhados pelo mundo para todos verem. E isso destrói ainda mais as mentes que restam. Ainda assim, muitos dos que sobreviveram a essa calamidade testemunham seus efeitos, e não são poucos os que morrem de coração partido ao verem nossa grandeza arruinada. No entanto, quando as coisas se acalmam e os gritos diminuem, não por um momento de sanidade, mas simplesmente pela falta de Eldar restantes para lamentar, todos nós conseguimos sentir a mudança. Algo profundo dentro de todos nós que restamos mudou. Nossos espíritos foram estourados, quebrados e pouco a pouco, centímetro por centímetro, devagar, constante, gota a gota, nossas almas estão se esgotando, consumidas por aquilo que nós mesmos geramos. Lentamente sugadas por ela que tem sede. E eu a conheço. Posso senti-la como nunca senti por ninguém que já conheci. Eu também sinto uma fome insaciável, uma que ela despertou em mim. Vida, poder, eu terei tudo, todos se curvarão diante de mim, todos me louvarão, todos seguirão a minha vontade. Eu nunca vou parar até ter tudo. Agora, para elucidar, um Eldar escravizado pelo seu próprio povo para ser sacrificado em um ritual de sangue audiástico. Como? Por quê? Um momento sombrio e terrível, o nascimento daquela que tem sede do que os humanos chamam de Slaanesh, o príncipe do prazer, o quarto dos mais poderosos deuses sombrios do caos. Mas como chegamos a isso? Os Eldar já tiveram a galáxia na palma da mão. Sua hegemonia era indiscutível. Eles governaram por milhões de anos. Seu poder foi o que forçou as legiões exaustas dos Necrons sem alma a entrarem em sono para evitar sua vingança. Vou explicar isso brevemente. No início da galáxia, as duas primeiras espécies verdadeiramente sencientes se encontraram, e uma antipatia e ódio instantâneos surgiram entre elas. Uma que levou ao primeiro confronto galáctico, o que agora é conhecido como a Guerra nos Céus. Os antigos eram espirituais e cresceram lentamente em seu poder, expandindo seu império pela galáxia, encontrando proto-raças jovens e ajudando-as. A vida não surgiu para dar auxílio aos antigos, eles a semearam. Jardineiros cósmicos, eles transformaram o universo em um belo jardim repleto de vida. Os Necrontyr eram seu igual e oposto, senhores do físico com uma tecnologia de se admirar. Eles partiram para o universo com vingança em seus corações, pois a existência deles era marcada por uma dor interminável e amaldiçoada. Sua estrela foi corrompida e seus raios estavam cheios de uma maldição mutagênica que distorceu seus corpos. Mesmo quando conseguiram escapar dos limites do sistema estelar onde nasceram, descobriram, para seu lamento, que seus corpos continuavam perpetuamente amaldiçoados pelos efeitos de seu sol. Era tudo permanente. Então, quando encontraram outras espécies menos desenvolvidas, eles as escravizaram ou exterminaram. A galáxia tinha sido cruel com os Necrontyr, então por que eles não compartilhariam essa crueldade? Quando encontraram os antigos, que eram imortais e imunes à dor e doenças, eles exigiram os segredos de sua existência saudável e vigorosa. Os antigos se recusaram a compartilhar seus segredos, pois que mal maior poderiam causar ao universo do que tornar esses horrores odiosos imunes ao tempo e à morte? Essa resposta levou a uma guerra desenfreada. O tirano Necron atacou os antigos sem piedade, mas os antigos os esmagaram na primeira fase da guerra. Como eles usavam algo chamado de teia para transportar suas naves em uma fração do tempo necessário para o tirano Necron, a teia deles terá um papel importante mais adiante.
Então, apenas observe que é um sub-reino entre o universo real e o imatério, o reino espiritual, o poço das almas, o que mais tarde se tornaria a disformidade, o lugar escuro e terrível onde os deuses do caos existem. Por isso, os antigos usaram sua teia com tanta vantagem estratégica que derrotaram os Necrontyr e os empurraram para as bordas da galáxia, a maioria deles de volta ao seu próprio mundo natal. Os Necronier estavam em exílio, aprisionados novamente sob sua terrível estrela, até que, sem nada melhor para fazer, eles detectaram a razão de sua instabilidade. Eles haviam detectado outra forma de vida, os Catan. Não vou me alongar muito nisso, então para mais nuances e detalhes, por favor, veja meus vídeos sobre o Rei Silencioso, mas, resumidamente, os Catan. Os deuses estelares se uniram aos Necrontyr e os transformaram nos imortais Necrons. Então, de certa forma, eles deram a eles a imortalidade que tanto desejavam, mas o preço foi suas próprias almas. Juntos, os Necrontyr e os Citan aniquilaram os antigos durante a guerra, que se estima ter durado milhões de anos. Durante eras inteiras, os antigos liberaram seu poder místico e, aos poucos, o imatério rejeitou esse uso e foi transformado na disformidade. Mas eles também usaram toda a sua habilidade e criaram espécies inteiras de guerreiros para lutar contra os Necrons e os Citan. Algumas das raças nascidas desse período foram os Roshan, os Knib, os Jáquero, os Krok, que agora são os Orcs, e, é claro, os Eldari. Os Eldar eram incrivelmente dotados de poderes psíquicos, já que isso era uma forte resposta aos poderes dos Citan, mas eles não tiveram um papel significativo na guerra. Certamente, eles não foram suficientes para salvar os antigos da exterminação, quando a última instalação e centro populacional dos antigos foi destruído. Quando talvez só um ou dois tivessem escapado para os cantos mais escuros do vazio ou as profundezas da disformidade. Os Necrons então se vingaram dos Citan, os mestres que haviam lhes tirado as almas. Essa batalha durou um longo período e significou a morte de sistemas estelares e setores inteiros, mas, eventualmente, os Necrons venceram. Eles destruíram, capturaram e aprisionaram os Citan. Mas quando tudo isso terminou, eles olharam para uma galáxia que já não lhes pertencia. Os Eldar e os Krok haviam prosperado e tomado grandes partes da galáxia, e os Necrons sabiam que não tinham força para derrotá-los. Tão esgotados e exauridos estavam eles em suas batalhas, primeiro contra os antigos, depois contra os Citan. Com cronovisão e tecnomancia, eles perceberam que os Eldar eventualmente se extinguiriam, mas isso levaria milhões de anos. Então os Necrons entraram em sono, marchando para as criptas de estase, que lhes permitiriam dormir pelas eras, até que os Eldar tivessem desaparecido, e com isso, por fim, os Necrons simplesmente desapareceram. As raças jovens puderam reivindicar o universo sem oposição. Os Eldar se voltaram contra seus irmãos, a raça guerreira Krook. Eles os eliminaram a tal ponto que regrediram ao seu estado atual. Eles se tornaram os Orcs. Outras raças eram vistas como curiosidades ou como vermes a serem exterminados. E assim isso continuou pelos próximos 20 a 60 milhões de anos, dependendo de quem você perguntar. Os Eldar governaram supremos e inquestionáveis durante esse período. Mas a falha deles, aquilo que foi construído neles, era simples. Não importava o que dissessem ou como gritassem sobre sua perfeição e civilidade. Os Eldari foram feitos para a guerra. Eles dominaram todas as artes, ciências, misticismo, poesia, escrita, dança e métodos de guerra. No entanto, algo faltava dentro deles. Eles não tinham motivação interna. Quando dominaram o universo por tanto tempo, alcançaram o auge da cultura e sofisticação. Simplesmente não tinham mais nada. Se os antigos tivessem sobrevivido, teriam voltado a cultivar a galáxia, elevando as raças mais jovens existentes e criando novas. Os Eldar não tinham esse impulso. No auge, olhavam para si e seus menores pensamentos criavam frotas inteiras. Seus exércitos consistiam em autômatos controlados remotamente por laços místicos. Suas frotas eram tão numerosas quanto as estrelas.
Sua cultura militar e domínio espiritual eram absolutos, sua capacidade de criação só era igualada por seu apetite por diversão. Mas eles estavam vazios quando os novos Menorianos foram finalmente marcados por sua mortalidade. Com inveja de seus irmãos mais velhos, os Elfos Eternos que habitavam as Terras Imortais, os novos Menorianos de Tolkien caíram por inveja dos Imortais. Os Eldar da sombria escuridão caíram por puro tédio e enfado. Encantados com sua própria grandeza, como um Donis, eles se afogaram. O sensacionalismo levou ao hedonismo, retornos menores e depois crueldade horripilante. Porque degenerados fazem exatamente isso. Degeneram, se distorcem até o mal absoluto. Mas não é um destino, é uma jornada sem fim, uma estrada que se torna mais terrível a cada ano que passa. Mesmo assim, não conseguem sair. Os antigos deuses dos Eldar foram ignorados, seus santuários caíram em decadência e em seu lugar surgiram cultos de prazer. Alguns fanáticos religiosos e culturais deixaram o Império, indo para os confins mais distantes da galáxia, estabelecendo-se em mundos terraformados previamente preparados. Lá, eles rejeitaram toda a civilização Eldar e se tornaram os Exoditas. Perversão e desvio da pior espécie lentamente tomaram conta do Império Eldar. Os piores excessos eram cometidos em domínios distantes na Teia, como Dread Cormora. Explicaremos isso com mais detalhes depois. Mesmo assim, os cultos acabaram se tornando evidentes até no coração do Império Eldar, e sequestros, abusos e terror se tornaram inevitáveis, até para quem não fazia parte deles. Isso causou uma nova diáspora, pois retratos terríveis ficaram mais comuns. Muitos Eldar partiram em grandes naves mundos artificiais, deixando a sociedade Eldari para explorar o espaço profundo. Com essas últimas vozes de restrição silenciadas, o processo da queda se acelerou. O que antes era oculto agora era evidente e sem controle para todos. Ninguém levantou objeções, pois tudo o que restava do Império quando o nosso estava encharcado de sangue e doente de alma, estava em toda parte e em todos. E assim, por causa dessa orgia e perversão sem fim, aquela que tem sede, Slaanesh, finalmente nasceu. Naquela noite, o Império Eldar chegou ao fim. 99% do seu povo morreu naquele exato momento. A maioria dos que sobreviveram enlouqueceu e matou uns aos outros. Ainda assim, restaram milhões e milhões de Eldar que foram transformados por esse evento. Suas almas foram tão feridas que ela, sedenta, passou a consumir apenas essas almas. Na maioria das vezes, só quem estava na teia sobreviveu. Devido à aparente distância do Império do Espaço Real, apenas aqueles de coração mais sombrio e alma brilhante e pulsante sobreviveram ao evento entre os Eldar do Espaço Real. Homens e mulheres semelhantes a Vect, se é que realmente podem reivindicar esse título. Não havia como escapar disso naquela época, nem no começo e nem no fim. E isso levou muitos a morrerem de simples exaustão. Mas essa mania não duraria para sempre. O Império Eldar sumiu, e os nobres que antes transferiram seus rituais e bens para a Teia fugiram de olhares curiosos. Os piores dos piores, é claro. Continuaram governando o Império como haviam feito por milênios incontáveis. No entanto, nem mesmo eles podiam mais morrer e reencarnar, como toda a raça podia antes desse evento. E agora a morte rondava os Eldar de vida longa. Pois quando finalmente morressem, não reencarnariam. Eles se encontrariam no Warp com aquela que tem sede e ela os consumiria completamente. Exoditas e Eldar dos Mundos Forja desenvolveram soluções próprias para esse destino, mas os Eldar negros, eles desejavam a verdadeira imortalidade, e não demorou muito para que conseguissem, pois as almas dos Eldar negros haviam mudado, assim como a sua sociedade. Demorou para acontecer, mas os antigos costumes um dia seriam varridos, e foi Vect. Ele fez mais para isso do que qualquer um. Onde a maioria tropeçaria no caminho do mal, perderia o equilíbrio e rolaria para sempre adiante.
Há alguns na galáxia que correm conscientemente por esse caminho, de olhos bem abertos. A maioria desses seres raros acaba como príncipes demônios, e essa é a maior perda para o caos que os outros deuses permitem. Ela que anseia declarar os Eldar como inimigos na Cidade Sombria. Tais mortais distorcidos existem aos centenas, se não dezenas de milhares, e então, talvez uma vez a cada época, talvez apenas um por espécie. Existe um ser de fome insaciável, um ser de rancor infinito, aquele que possui ódio de tudo e de todos, um inimigo da própria realidade, um coração negro. Surpreendentemente, nesta era, existem dois, mas apenas um está realmente ativo como Drubal Vect, nascido escravo destinado ao abate no cepo. Como alguém como ele conseguiu ascender em uma civilização tão estratificada e antiga? Bem, vamos ver. Estrela em ascensão. Foi antes de ele sentar no trono, antes de saberem quem ele era. Sempre soube, vi desde o momento em que nos conhecemos. A maneira como ele brincava com os outros, até mesmo comigo. Eu nunca percebia isso na época, eu e Eldar, mas ele dava um nó em todos eles, então eu me consolava com isso. Não era só comigo, era com todo mundo. Ele se levanta quando o Adido entra, um subordinado do Lord Zelian, esse Saloniastos. Uma autoridade não considera necessário trocar gentilezas ou formalidades. Todos nós podemos ver o enrugar do nariz dele, como se ele tivesse pisado em um cocô. Ele é bom demais para os nossos templos, certamente para a nossa companhia. Um dia ele vai se arrepender disso. Eu sei disso. Ele não faz ideia de com quem está falando. Como do Bael, o Arconte, é isso? Ele sorri com desdém enquanto olha preguiçosamente para todos nós. Nem sequer dá ao nosso líder o devido respeito, sua atenção total, calmo, imperturbável. Nosso Arconte responde. Sim, esse é o nosso posto atualmente. Como podemos servir ao Lord Zelian? Com os olhos semicerrados, Saloniasto observa. Ouvimos dizer que você comanda muitas lâminas agora, algumas centenas, talvez milhares. Por favor, continue. Ele ergue as sobrancelhas e revira os olhos com a interrupção e seu conteúdo, antes de voltar seu olhar languidamente para o nosso líder. Impressionante para alguém de origens tão humildes quanto as suas, tenho certeza. Ele continua, para que ninguém possa retrucar sua indireta maldosa. Meu senhor Zelian deseja que uma questão seja resolvida com delicadeza. Você tem uma reputação crescente por discrição e eficiência. O senhor Zelian deseja que um certo alvo seja neutralizado, ferido no mínimo, morto de preferência, responde o Arconte. O Sr. Zelian não se importa com o como da questão. Nosso líder se inclina para a frente quase imperceptivelmente enquanto responde em um tom comedido. O desafio foi aceito. Nomes, responde o altivo, igualmente sereno Vavassur Patravan, o Arconte, esboçando um leve sorriso ao redor das pálpebras inferiores e assentindo com a cabeça. Considere feito. Soloniastos levanta uma sobrancelha e curva o lábio inferior. Depois se vira nos calcanhares e sai desfilando da sala. O intruso já se foi. Patravan é um vassalo, um pequeno senhor, mas ele é um aristocrata. Ele deve comandar até 2 ou 3 mil soldados. Zelian pensou que a primeira cabala, tinha apenas centenas. Ele está tentando nos suprimir, fazer com que morramos nas armas desta casa menor, por orgulho tolo, incapazes de ignorar ou negar esse desafio. Todos aqui vagaram, todos nós somos anciãos. Vemos as teias que se formam a partir de uma palavra, de uma ação mínima, fios sutis puxados para trazer presas maiores aos dentes dos famintos. Mas como sempre nosso Senhor sabia mais, ele se voltou para nós e falou.
uma questão de indiscrição. Parece que Zelian não vai declarar guerra por isso, pois exige apenas um pouco de plausível negação, mas ele terá sua vingança. Um dos Dracons, chamado Dabula, falou: ele acha que isso nos quebraria. A Ploy, o Arconte, retruca, mas não com ameaça. Este Dracon deseja os pensamentos de Azdubar, não desafia sua posição. Não, ele tenta adivinhar nosso número. Pode haver um dos asseclas dele bem aqui entre nós ou entre os guardas do templo. Precisamos fazer uma limpeza, mas fazemos isso em batalha, ele continua, antes que alguém reflita sobre o significado da afirmação. Todos sabem que isso significa sangue. Mas quem Zelian deseja ver em ação para avaliar nossa força tanto quanto nosso tamanho? Ele apenas deseja que suas suspeitas sejam confirmadas. Ele precisa de uma mão invisível. Ou, se deixarmos sobreviventes, uma pata de gato que ele pode sacrificar. Se uma gangue estragasse isso, ele poderia se distanciar imediatamente. Mas se tivermos sucesso, ele acredita que terá acesso a uma força mercenária, que ele provavelmente tentará absorver. Se formos eficazes demais, se fizermos isso parecer fácil demais, então andamos na linha, conseguimos. Mas não nos vangloriamos. Sem glória, ainda não. Devemos ser, como nossos homônimos, a cabala do coração negro. Não é quente nem frio, é paciente. Cumprimos nosso papel até estarmos prontos para mais. E assim foi ordenado. Fizemos os preparativos. Naquela semana, após o período de observação de Asdrubal Vect, exterminamos todos os membros de Vavassor. A família de Patrovan esmagou seus guerreiros em uma avalanche de combates coordenados e pontuais, mas a escala era imensa. Nós os varremos das ruas da cidade sombria em uma noite. Trabalhamos para Zelian novamente, depois para outros da nobreza, e a cada contrato crescíamos cada vez mais. Pequenos grupos, organizações e gangues entregaram suas lâminas para o nosso grupo, o primeiro e maior, a Cabala do Coração Negro. Estávamos no caminho certo, como ele sempre dizia para cada um de nós. Ele reunia, estávamos do lado vencedor, tínhamos ele, tínhamos Vect. Vect começou do nada, mas logo tomou o poder o mais rápido que pôde. Ele iniciou pelos guardiões dos santuários sagrados, locais cerimoniais do culto do prazer, recrutando por vontade ou força. Como um buraco negro, ele atraía mais pessoas para sua gangue. No entanto, gangues sempre foram comuns na Cidade Sombria, mesmo quando era apenas um porto comercial na teia, mas a organização dele não era tão desajeitada ou simples. Vect formou a primeira e mais poderosa cabala, a Cabala do Coração Negro. Pouco a pouco, passo a passo, Vect levou sua cabala a crescer e ganhar mais poder. Contratos para nobres ou até mesmo gangues eram executados com perfeição. Logo, seu nome era sussurrado nos mais altos escalões, e ninguém o enfrentava fora das fileiras iluminadas da verdadeira alta nobreza. Ainda assim, eles o subestimaram. Sua gangue crescia, mas isso não era nada para essas pessoas. A nobreza governava o Império Eldar há milhões de anos, as mesmas almas retornando repetidas vezes, levando sua supremacia adiante ao longo dos milhões de anos de seu poder. Assim, era impossível para eles enxergarem qualquer caminho além do deles. Casas nobres surgiam e caíam. Mas eles competiam exclusivamente entre si, um clube tão exclusivo que era loucura até mesmo conceber a ideia de infiltrá-lo, quanto mais derrotá-lo. Eles eram inatingíveis, e sabiam disso, e as coisas só pioraram depois da queda. A arrogância da nobreza reforçava sua autoimagem, enquanto tentavam preencher um vazio constante na alma. Logo, um dos Eldar sombrios descobriu como isso poderia ser feito.
Vect sempre afirmará que foi ele quem descobriu esse segredo. A maneira de prolongar suas vidas e sustentar suas almas cada vez mais esgotadas. No entanto, é muito mais provável que tenha sido um dos homúnculos, talvez até mesmo Urien Hakart em pessoa, quem fez essa descoberta. Mas qual deles agora ousaria contradizer o Senhor de Cormora? Não importa a origem da descoberta. Os Eldar Negros logo perceberam que reabastecer suas próprias almas era algo extremamente simples. Tudo o que precisavam fazer era se alimentar das almas dos outros. Pode-se imediatamente pensar em vampiros consumindo outros para se sustentar. A verdade era mais sombria do que isso, muito mais sombria. Um vampiro pode agarrar uma vítima desavisada, levá-la à escuridão, morder seu pescoço e beber seu sangue, ou até consumir suas almas diretamente. Esse não era o caso com os Eldar Negros. Neste universo arruinado, raças sencientes emanam energias psíquicas nos extremos de suas emoções. Portanto, quando alguém é levado aos extremos da alegria, sua alma pode brilhar como uma estrela e emitir energias abundantes e amorosas. Mas isso era um anátema para as necessidades dos Eldar sombrios. Eles precisavam do oposto para que um Eldar sombrio, o Elegrisanês, retardasse o esgotamento de sua alma. Para recarregar e recuperar a perfeição física mais uma vez, eles precisavam testemunhar outros seres sencientes experimentando medo, miséria e dor. A desolação e o terror eram os melhores buquês para eles. Então, eles não apenas aterrorizavam e torturavam outros por excitação, mas faziam isso para suprir sua vitalidade e reabastecer suas almas que se esvaíam. Os Eldar Negros se alimentam do mal, e a combinação desses apetites era realmente macabra. A dor experimentada pelos outros, somada às suas perversões distorcidas, formou um novo paradigma de sobrevivência que era carnívoro, voraz e interminável, pois cada Eldar Negro ainda sofre com retornos decrescentes ao longo do tempo. Assistir a uma única pessoa sendo executada enquanto grita por sua vida pode de fato sustentar um jovem. Mas depois de meses disso, o resultado diminui. Por isso, o nível de degradação e dor infligidos precisa aumentar para obter os mesmos resultados. Imagine as profundezas que seres assim, com milênios de vida, devem ter vivenciado ou presenciado, cada dia exigindo feitos mais sombrios do que o anterior. Se eu fosse sondar os cantos mais escuros da minha própria alma, se eu tivesse 100 anos para explorar esses elementos, mesmo assim eu não conseguiria. Mas definitivamente não conseguiria nem começar a dar visão ou descrição aos feitos que são realizados na Cidade Sombria, horror implacável, interminável, imparável, e aqueles Eldar sombrios que não testemunharam esses atos. A alma é lentamente arrancada deles por aquela que tem sede, Slaanesh. Mas você não morre, você murcha eternamente a cada dia, ficando mais feio, mais desajeitado, mais patético. Nos níveis mais baixos de Cormora, existem necrófagos que existem, mas gostariam de não existir. Privados de crueldade, eles cambaleiam e rastejam na escuridão, nunca morrendo, mas nunca realmente vivendo. Todo Eldar sombrio sabe que eles existem. Mas um deslize, um momento de descuido, um erro pode tirá-los de sua posição e lançá-los para baixo, algo que muitos prefeririam evitar. A morte é o que qualquer ser senciente poderia afirmar. Ainda assim, os Eldar Negros sabem que até mesmo essa existência miserável é melhor do que ser verdadeiramente e finalmente consumido por Slaanesh, pois quando estão dentro de seu ventre, eles não acabam. O folclore e o conhecimento sombrio sobre as entidades da disformidade para os Eldar são mais vastos e experientes do que os de qualquer outra raça que já existiu. Até mesmo os antigos informam a eles que sua existência não acabou. Eles residem no meio daquela que tem sede para sempre, experimentando angústia e desolação inimagináveis para qualquer um. Mas para os Eldar, esse é realmente um destino pior do que a morte, um sofrimento eterno. A única maneira de evitar esses dois destinos é manter o poder, mas também é preciso aumentar o poder. Por um dia,
1000 escravos sofrendo não serão suficientes enquanto os Eldar negros envelhecem. Suas necessidades aumentam, então o poder para satisfazer esse apetite deve ser acumulado. Ficar parado na Cidade Sombria é abraçar os destinos que descrevi, e nenhum Eldar aceitaria essa situação. No entanto, o poder e a autoridade, escravos e petiscos sencientes não são infinitos. É semelhante à jihad do mundo das trevas. A fome antinatural precisa sempre ser saciada, e à medida que a fome dos anciões cresce, seu consumo a acompanha. Assim, para Cor-Mora sobreviver, ela precisa sempre aumentar seus recursos. Ou destruir o suficiente dos seus próprios para nunca parar, mas apenas adiar esse consumo conspícuo. Portanto, a competição interminável, cruel e mortal entre os Eldar negros não existe apenas para eliminar a concorrência ou se manter à tona. É também um mecanismo de sobrevivência gravado de forma indelével na própria psique dos Drukhari. Remova aqueles que estão acima de você, ou eles podem abocanhar toda a galáxia, deixando você sem nada. Agora imagine o nível de paranoia, maquiavelismo e insensibilidade que alguém precisa manter a cada momento de cada dia, apenas para sobreviver nessa sociedade. Sem falar na força diabólica, incrível sutileza e astúcia cruel que alguém precisa ter para subir na hierarquia. Realmente coisa de pesadelo, mas o tempo segue em frente, como sempre faz. Poderes surgiram e caíram. Enquanto as casas nobres jogavam seu jogo dos tronos, outra força surgiu, os cultos solares. Decisões. Em uma rara reunião das lâminas mais sombrias da Cabala, Dracon Kitilian simplesmente disse o que muitos deles estavam pensando. Arconte, as torres queimam de Elendrak a Porto Carmim, da Cidade Velha a Pavor Shadon. Confusão geral, carnificina desenfreada. Nenhum bairro da cidade está sem o zumbido das lâminas, o disparo de luz negra, a torre vacila. Por muito tempo, suportamos os insultos do sangue antigo. Nunca houve momento melhor. Outra oportunidade pode não surgir, disse Dubalvect com um aceno solene, então olhou para cada um de seus Dracons. Por sua vez, onde antes eram poucos, agora havia dezenas deles, e cada um comandava muitos. Isso não era um bando de criminosos, era uma congregação de oficiais, organizada, disciplinada, devota. Esse era o coração negro da Cabala. Cada um dos Dracons, quase imperceptivelmente, assentiu ou balançou a cabeça, uma divisão direta. Todos aguardavam a palavra do Arconte. Todos que não fariam isso foram eliminados há muito tempo. Todos sabiam que sem ele eram mortais, com ele eram letais. Com Vect eles estavam vivos e iriam vencer. Vect sempre cumpria exatamente o que prometia. Agora viria a lição que Vect se recostou e começou. A batalha está intensa, ambas as espadas incandescentes de ação. Segurar qualquer uma delas queimaria, mas ficar entre elas é arriscar ser consumido por ambas. Ao apostarmos nosso destino, vamos mudar o equilíbrio. Por isso escolhemos o inimigo do futuro. Os cultos solares têm grande influência e podem enfraquecer a nobreza. Eles são imprevisíveis e ainda assim eficazes. Zelian reúne a aristocracia. Eles são antigos e estão prontos para a guerra. A experiência é deles, se não o talento. Ver a nobreza ser esmagada abriria oportunidades, além de ser um alívio, testemunhar o domínio deles, definido pelo nascimento. Mas nós conhecemos Zelian e os seus semelhantes, nós os conhecemos. Os cultos agem rápido e atacam com força, mas isso é uma rebelião. A liderança deles muda com altos e baixos. Eles lutam bem, mas não são habilidosos nas artes profundas do poder do Estado. De onde realmente vem, como é usado, como outros podem ser removidos por partes que não podem ser conhecidas, não podem ser previstas.
Em uma guerra contra os nobres, eles perderão sua liderança repetidas vezes. Então são instáveis e erráticos, e só ficarão mais assim, a menos que um general despótico assuma o comando e coloque ordem na casa. Mas isso levará a uma sucessão de pretendentes, mudando com o passar do tempo, cada um mais capaz que o anterior. Uma meritocracia que representa uma ameaça muito maior para nós. Então, o que eu ordeno? Nós atrasamos, aceitamos contratos de Zelian, emprestamos nossa força à nobreza, permitimos baixas entre a nobreza e deixamos que concentrem seu poder em menos mãos. Mas mantemos os principais geralmente em pé de igualdade. Ajudamos a destruir os cultos solares. Melhor o inimigo que conhecemos, e assim, melhor eles serão enfraquecidos. Seguimos o caminho direto. Eu digo a todos vocês novamente, eu vou prevalecer, façam o que eu mando, e vocês viverão, e estarão do lado vencedor. Os cultos solares. Cormora havia criado um segmento isolado da teia. Os anciãos sabiam manipulá-la de forma bruta, mas não criá-la ou expandi-la. Mas eles podiam fundir seções e, em alguns casos, fizeram isso. Cormora absorveu sozinha alguns dos outros reinos, anexando-se à cidade maior. Logo no início, foi decidido que eles, os habitantes da teia, precisariam de estrelas reais para ajudar no cultivo de alimentos, já que os Drukhari ainda necessitavam de sustento material. Eles as roubaram do espaço real. 2. Para ser preciso, sim, os Eldar são tão avançados que realocar um sol é possível. Não é brincadeira de criança, mas é realizável. Esses grupos que mantinham as funções de manter as estrelas presentes, logo acumularam poder de todas as formas. Eles desafiaram a nobreza, ou a nobreza ficou com ciúmes da ameaça crescente deles, e começou tudo. Mas não importa o incidente que desencadeou tudo, os dois gigantes entraram em guerra aberta. As baixas foram terríveis, pois o conflito se espalhou por toda parte. Ainda assim, Vect ficou do lado da nobreza e os ajudou a derrotar os cultos. E a Cabala do Coração Negro saiu disso ainda mais forte. Eles começaram seus próprios ataques no espaço real, e então as coisas avançaram ainda mais rápido. Fileiras de macacos algemados marchavam diante dos imponentes Drukhari, atormentados pelo tratamento recebido, cercados pelo medo. Humanos desgrenhados de vários tamanhos, eles experimentariam caminhos diferentes, mas todas as suas linhas do destino levavam a uma cova precoce. Vect calculou o número de pessoas e sorriu. Esse influxo de escravos afetaria dramaticamente o preço das ações em toda a cidade. Com a regularidade de seus ataques, ele já havia enredado uma série de gangues dependentes, grupos e partes interessadas. Os escravos prestavam serviços de muitos, inclusive de santuários de íncubos. Ainda assim, isso era apenas um espinho em sua rosa, uma ponta do tridente. Astrobar Vest deliberadamente desencadeou uma cadeia de eventos desde seu primeiro dia após o fim do Império. Ele sempre entendeu que o caos é uma escada. A Cabala do Coração Negro ficou tão forte que fazia ataques frequentes e barulhentos no espaço real. Os Eldar negros emergem dos portais da teia para o Materium, atacando mundos e exterminando toda a vida senciente, arrastando todos aqueles que se rendem ou podem ser neutralizados sem serem mortos. Isso é chamado de ataque no espaço real. Anteriormente, apenas a nobreza tinha o poder em armas e equipamentos para realizar tais ataques. Vect quebrou esse monopólio e sua cabala os realizava sem parar, trazendo hordas de escravos para a cidade sombria. O controle e o reconhecimento aceleraram o efeito bola de neve, dando ainda mais poder a Vect. Ano após ano, ele ascendia. Para nós, simples mortais, seriam milhares de anos. Para Eldar, foi como um piscar de olhos, mas havia planos dentro de seus planos.
As incursões da Cabala do Coração Negro ocorreram muito perto do portão principal da Cidade Sombria. Muitos invasores escolheriam alvos menos visíveis. O Império pode levar centenas de anos para sequer perceber quanto mais reagir à destruição de alguns de seus mundos. Os lugares remotos ou aqueles que oferecem pouco tributo, os alvos habituais dos ataques dos Eldar Negros. No entanto, Vect não era assim. No entanto, Vest escolheu mundos em rotas principais de salto, centros de comércio, planetas de recrutamento e reabastecimento. Vale notar que seus ataques não eram ecléticos nem aleatórios. Podiam ser vistos como seguindo um padrão em constante expansão, projetando-se a partir de um único ponto como migalhas de pão. Eventualmente, o Império percebeu e enviou uma resposta definitiva. Uma companhia completa de fuzileiros espaciais a bordo do Forge-Hammer, um cruzador de ataque do capítulo fundador Salamandras. Enquanto patrulhava, o Forge-Hammer foi atraído para uma armadilha bem preparada. Cercado pela frota do Cabal do Coração Negro, o cruzador foi então desativado por ataques estratégicos com bombas de interferência. Vest inutilizou o Forge-Hammer, o prendeu e o levou de volta à Cidade Sombria. Um golpe de proporções lendárias, a carga mais valiosa que alguém poderia imaginar. Os fuzileiros espaciais são letais, resistentes e ágeis. Eles enfrentam grandes dificuldades e transformam campos de batalha em espetáculos. O potencial de entretenimento era infinito. As arenas clamariam por um espetáculo assim. E as informações estratégicas importantes que um capitão dos capítulos possuía, essas informações seriam de valor incalculável para qualquer grande facção. Dentro de Cormora, Vect não escondia nada. Ele desfilou com o martelo de forja entre sua frota ao atravessarem o portal da Teia rumo a Cormora. E então Zelian atacou, superando em muito o número de naves da Cabala do Coração Negro. Zelian requisitou o cruzador de ataque e todo o seu conteúdo, e não havia absolutamente nada que Vest pudesse fazer a respeito. Assim como planejado, Zelian sabia o valor do conteúdo da nave. Nobreza da sobrinha de Eloditer. Como era antigo e insensível, Zelian achava que entendia os Astartes. Zillian enviou suas melhores lâminas ao martelo de forja e ficou chocado ao vê-lo incapacitado. Seus fuzileiros não estavam. Os Salamandras são guerreiros respeitados de sua ordem por sua resiliência, determinação e afinidade marcante com tudo. Lança-chamas quentes, derretedores, todas as armas que funcionam melhor. Resumindo, a queima-roupa. Os Salamandras podem não ter a fúria barulhenta dos Templários nem a valentia dos lobos, mas são guerreiros corajosos. Poucos fuzileiros espaciais igualam-nos em combate próximo, e o cruzador de ataque é muito apertado. De fato, as perdas de Zelian foram pesadas. A nata de sua elite foi massacrada pelos Astartes por um motivo simples. Os Drukhari estavam lá para capturar Mog-K. Eles subestimaram seu oponente. Os Marines estavam, como sempre, lá para matar. Eles eram os Anjos da Morte. Em uma atitude que surpreendeu a todos, exceto um, Lord Zelian devolveu os direitos de salvamento à Cabala do Coração Negro. Ele, é claro, não permitiria que eles removessem o martelo de forja de suas posses, mas eles poderiam entrar para reivindicar seus prêmios. Uma jogada clara para muitos, mas Vict aceitou seus termos rapidamente. Ele estabeleceu uma base em Zelian sob sua vigilância e passou a enviar equipes de captura ao martelo de forja. Infelizmente, eles não tiveram mais sucesso. A Cabala havia crescido rapidamente em número, e Vect havia identificado as facções recém-recrutadas que não eram totalmente confiáveis, ou indo até o ponto de trabalhar abertamente para a nobreza. Esses guerreiros ele enviou aos poucos, prolongando o processo por muitos dias, eliminando aqueles entre os seus que não eram verdadeiramente perversos de coração. Vect chegou a subornar outros mercenários e enviá-los também. Foi uma carnificina total. Os Salamandras lutaram muito melhor que os Eldar, tinham vantagem de terreno e eram inquebráveis. O grupo de mercenários não estava melhor equipado para lidar com os Astartes, e muitos dos mercenários independentes em Cormora terminaram sua existência na Forja Martelo.
Mas Eliam mal percebeu que todos esses eram terceiros que ele já havia usado no passado, a ralé que ele empregava para preservar seus próprios números. Nem ele sabia de uma pequena coisa, algo que Vecht conhecia muito bem. Os salamandras, como a maioria dos capítulos dos fuzileiros espaciais, têm bibliotecários psíquicos. Quando o martelo da forja foi subjugado, ele começou. O bibliotecário Westion enviou mensagens através da disformidade. Ele estava chamando seus irmãos, mesmo quando o martelo da forja já havia sido levado para a teia. Durante todos os 16 dias do cerco ao cruzador, ele continuou seus esforços, e finalmente esse chamado foi atendido. Os salamandras haviam chegado e não estavam sozinhos. Os grifos uivantes e os crânios de prata estavam com eles, liderados pela poderosa barca de batalha Ira de Vulcan. 24 cruzadores de ataque e todos os fuzileiros que precisavam para preenchê-los irromperam pelo portal da teia, bem no meio de Cormorã. A história continua em O Príncipe das Trevas, parte 2.